Boa noite a todos. Nesta noite nós vamos conversar um pouco sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, quando trata dessa questão do mundo espírita, né? E nós vamos focar numa questão que envolve a nossa proteção aqui como encarnado. Nessa segunda parte, vou ligar aqui, né? No capítulo 9, fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí, a gente vai falar prioritariamente sobre os anjos guardiões, como as pessoas costumam chamar, né? Ou espíritos protetores, ou bom gênio, enfim. Também falaremos sobre espíritos familiares ou espíritos simpáticos. Todos esses espíritos, os quais nós nos relacionamos através dos nossos pensamentos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é saber a distinção, né? O que vem a ser o espírito protetor, ou anjo da guarda, né? Como as pessoas costumam chamar, espíritos familiares, simpáticos. Então vamos lá. O espírito protetor, ou anjo da guarda, esse espírito ele tem como missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É ele sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. Sua missão é como a de um pai com relação ao filho: guiá-lo pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, todos os que estão encarnados na Terra, né, espíritos ainda, como Kardec costuma, tem 3 classes, né? Os espíritos imperfeitos, né? Felizmente somos todos nós, caminhando, né, nessa escala. Nós chegaremos um dia numa condição melhor, considerado espírito de segunda classe, primeira classe. Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor o que seja isso. Mas o que nós precisamos entender? Não existe nenhuma pessoa que esteja encarnada nesta terra que não tenha um tutor, que não tenha um professor particular. Todos temos o nosso protetor espiritual. Ele tem essa missão, ele tem esse como o trabalho dele, tá? Cuidar de cada um de nós. Então, eu tenho o meu protetor espiritual e cada um de vocês tem o de vocês. O meu está vibrando hoje, até que enfim, fazendo palestra, trabalhando. Mas, enfim, o de vocês está vibrando por vocês estarem aqui hoje. Então vamos lá. Então ele vela por nós como se fosse um pai, né, que vela pelo seu filho. Analogia no sentido de cuidar, né? Mas eu, na condição de pai, ainda cometo, né, muitos desatinos, mesmo querendo o bem dos meus filhos. A gente se irrita, o espírito protetor não se irrita, né? Nós vamos ver as características. Tem resistência moral, respeita o livre-arbítrio, né? Respeita as nossas escolhas. Ele vai lá nos intuir, nos orientar durante o sono sobre qual o melhor procedimento, qual o melhor caminho. Mas se nós quisermos dar com a cara no muro, né, com os burros na água, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, tá? Mas eu, na condição, né, de pai, se eu ver o meu filho fazendo besteira, eu já me desequilibro, né? Eles não. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais à frente. Então, eles têm essa missão: dar conselho, consolar. Espíritos familiares, o que seriam? São os espíritos, né? São os que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder de que dispõem. Podem ser bons, porém muitas vezes são pouco adiantados. Por isso, se ocupam com particularidades da vida íntima das pessoas, só atuando por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então nós vemos agora uma segunda classe, né, de espíritos, que não são os espíritos familiares, não são os nossos familiares, né? São os espíritos que gostam de nós, que já conviveram conosco em outras existências, têm simpatia por nós e que estão de alguma forma tentando também nos ajudar. Podem ser familiares nossos que já desencarnaram, né? Se têm condições de fazê-lo, eles vão buscar fazer. Só que eles são limitados,
né? E aí temos uma observação: eles só agem com a permissão dos espíritos protetores. Então, se vocês conhecem as obras do André Luiz, ele vem em muitas missões aqui na Terra e vai descrevendo os trabalhos que eles vão fazendo, de ajuda, de auxílio, porém, sempre tem um mentor acompanhando aqueles trabalhos. Ele nunca está fazendo, por mais boa vontade que ele tenha, ele não está trabalhando sozinho, tá? E os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado, por afeições particulares e também por uma certa semelhança de gostos e sentimentos. Aí, tanto para o bem quanto para o mal. Bom, então, espíritos simpáticos, né, que ele está querendo dizer aqui, são espíritos que se afinizam com o nosso proceder, seja ele bom, seja ele ruim. Se eu tenho vícios, né, e eles também têm esses mesmos vícios, eles simpatizam muitas vezes conosco, às vezes dificultando a gente largar o vício, porque eles acabam impulsionando cada vez mais a gente na questão dos vícios. Então, eles fazem o mal intencionalmente? Às vezes não. Às vezes eles só querem saciar uma necessidade dele, e eles sabem que a gente também gosta daquilo, porque a gente emana o mesmo perfume, e por isso que eles são simpáticos. Então, eles nos fazem o mal, às vezes, sem intenção. É diferente de uma questão de um processo obsessivo, né? Que o espírito persegue o outro e quer prejudicá-lo. Não, esse aqui é um espírito que simpatiza com a nossa maneira de ser. Então, se a gente age de determinada maneira, eles estão ali conosco para o bem ou para o mal, né? Então, esses seriam os espíritos simpáticos. E a gente vai se aprofundando nas questões. Então, na questão 489, Kardec perguntou: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para proteger? Sim, o irmão espiritual, aqui chamais de bom espírito ou bom gênio. Então, existe um espírito, como eu acabei de dizer no início, que se liga a cada um com esse objetivo. Que deves entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Bom, quando a gente fala de um professor, né, a gente tem sempre que entender que esse professor está acima, né, do seu aluno. Não posso conceber racionalmente um professor que esteja no mesmo nível, que sabe o mesmo que eu sei. É óbvio que esse professor sabe muito mais do que eu. Então, esse é, digamos assim, o entendimento básico de um espírito protetor. O Kardec fez uma classificação, né, e colocou em 3 grandes classes, né? Os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Quem somos? Somos todos nós, né? Então nós temos algumas características, podem não ser todas estas, mas temos algumas características que acabam nos vinculando a esta questão aqui, ou seja, de espíritos imperfeitos. São aqueles que estão encarnados nos planetas de provas e expiações. Esse aqui. Bons espíritos, esses são os espíritos que já têm, né, um nível evolutivo maior do que o nosso. Eles já não habitam mais o planeta Terra, já moram em outras moradas, mas eles recebem essas missões, porque é o trabalho deles, tá? De nos ajudar. No mínimo, eles são benévolos. Alguns são benévolos, outros estão benévolos e têm o conhecimento, são sábios, mas todos eles são bons e já não se enquadram mais nesta categoria, tá? Quando eles encarnam na Terra, o que é muito raro, a gente os distingue facilmente, né? Porque eles destoam tanto, né, com a sua bondade, com o seu amor para com o próximo. Então, esses são os bons espíritos, são os nossos protetores espirituais, estão nesta categoria. E os espíritos da primeira ordem são os espíritos que têm missões. Então, existem os espíritos que têm missões de cuidar de nós, existem aqueles que cuidam de uma cidade, existem que cuidam do nosso país, né? Nós temos o espírito que cuida do nosso planeta, e aí a gente já está subindo o nível, ó. No planeta quem é? Jesus. Então, à medida que vai aumentando a sua
o seu conhecimento, as suas responsabilidades também vão aumentando o seu nível de trabalho, né? Então, o que a gente precisava entender é isso aqui, ó. São bons espíritos, são os espíritos que são os nossos, né, protetores. Bom, já falei no início, a missão do espírito protetor, a de um pai sobre seus filhos: guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. A gente pode até fazer uma analogia do espírito protetor como sendo aquele médico, né, em que a gente vai lá se consultar, e a gente deve conhecer alguém assim, né? E o médico passa a receita, e a gente olha a receita: esse remédio aqui eu não vou tomar não, né? Não tomar na frente do médico. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui vai me fazer mal. Ou ele mandou fazer tal coisa, eu não vou fazer. É basicamente isso aí. Ele vai nos orientar para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente seja feliz, mas ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente não for tomar o remédio, se a gente não quer seguir por determinados caminhos, né, recebemos alguma advertência, a gente sabe qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. E muitas das vezes a gente se faz desentendido, né, e vai pelo caminho errado porque a gente ainda gosta. E aí, quando dá com os burros na água, aí a gente fica se lamentando. Então, para toda ação nossa, tem uma reação. Eles sabem que para tudo tem remédio, né? Eles lamentam quando a gente escolhe o caminho errado, quando a gente escolhe jogar a receita fora, não vai tomar os remédios. Mas eles não sofrem, lamentam, sofrem entre aspas, mas eles, como sabem as consequências, eles não sofrem tanto. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? Kardec perguntou. Depois do nascimento até a morte. Então, nos acompanham a vida inteira. E a gente vai ver que, frequentemente, o segue depois da vida espírita. E mesmo em várias existências corporais. Porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, uma existência que a gente imagina que, vivi, né? Hoje as pessoas estão vivendo aí 100 anos, né? Mas isso aí é um período curto de tempo, quando a gente pensa num período na eternidade. Então, esses espíritos, ele não tem a missão às vezes de uma encarnação somente, ele já nos acompanha há muito tempo, ele já planejou conosco essa encarnação, nós o conhecemos, né? E ele sabe os momentos em que nós vamos passar por determinadas provas, e eles vão se aproximar para que a gente se sinta mais, digamos assim, né, fortalecido. Então, nos acompanham durante muitas existências, na maioria das vezes, tá? A missão do espírito protetor é voluntária ou é obrigatória? Alguém obrigou ele, vai ter que cuidar do Cabral. Aí ele falou: meu Deus, o Cabral não, qualquer um menos o Cabral. Não, o Cabral. Aí o espírito protetor respondeu aqui, o espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou a tarefa, mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, eles recebem, né, se eles aceitam a tarefa de conduzir, né? Você vai ter que cuidar do Cabral aqui, Eu falei: meu Deus, do Cabral, do Cabral. Mas não tem outro, mas tem o Cabral, ele não quer fazer cuidado, aí vai cuidar do Cabral. E aí, hoje ele está feliz, está fazendo palestra, está estudando. Então vamos lá. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz menos exclusivamente. Então, assim, a gente tem que entender que todos os espíritos, os bons espíritos, são solidários. Eles cooperam em harmonia, todos se auxiliam. Então, ele deixa de dar assistência a outros? Não, de forma nenhuma. Mas a missão dele é comigo. Então, prioritariamente, esse é o cuidado que ele tem. Mas ele cuida também, pode cuidar também de outros espíritos, né, de outros encarnados. Então, não é exclusividade, digamos assim, né? Ele cuida de outros
Assim como os espíritos cooperam entre si, existem muitos trabalhos que exigem outros espíritos, né, para realizar tarefas aqui na crosta. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Bom, a gente precisa entender que esses espíritos protetores, eles também têm os seus afazeres, né? Eles têm a missão de cuidar de nós, mas eles também estão num processo evolutivo. Vocês lembram que, né, eles ainda não atingiram um degrau que se chama espírito puros, né, que seria o ápice, né, do nosso estágio evolutivo. Então eles também estão nesse processo evolutivo e eles não ficam ligados conosco eternamente, até porque nós vamos ver mais à frente que o Kardec questiona se a gente vai ter espírito protetor a vida inteira. Não, é só até um determinado momento em que a gente já começa a caminhar com as nossas próprias pernas e aí a gente não precisa mais de espírito protetor. Então eles estão conosco, mas não estão ligados eternamente. Se por algum momento ele tem que seguir ou fazer uma outra tarefa, ele pode fazer, mas ele vai colocar outro para cuidar da gente, tá? O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Imagina, né? O Kardec está perguntando se o espírito poderia nos abandonar, porque ele está dando conselho, está orientando, está fazendo de tudo para nos ajudar, e a gente insiste em fazer o errado, né? E aí os espíritos respondem: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis, e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente, e se faz sempre ouvir sendo, então, o homem quem fecha os ouvidos, ele retorna desde que chamado. Então, quando a gente insiste na rebeldia, em fazer coisas erradas, por mais que cheguem conselhos de todos os lados, nos mostrando o caminho, a maneira correta de proceder, então eles tentam todos os recursos possíveis, mas quando a gente insiste, aí, e ele se vê assim, não estou conseguindo, eles se afastam. Abandonam a gente? Não, se afastam, porque uma hora vai vir a reação de todas as ações que a gente está praticando, e aí quando vem a reação, a gente se lamenta, a gente se volta a Deus, né? Como aquela parábola do filho pródigo, né? Então a gente vai para o mundo, viver a vida, não quero, né? E o pai está lá esperando, né? Quando o filho se vê perdido, sofrendo, quase comendo, né? Como diz na parábola lá, comendo a comida do porco, aí ele lembra que tem um pai rico, aí ele volta para o pai e o pai faz aquele festão, né? Graças a Deus, é a mesma coisa. Então quando a gente insiste, né, para o caminho errado, como eu disse, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, vai deixar a gente seguir, mas não vai nos abandonar, vai esperar uma hora e você vai voltar. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Tipo assim, sumiu o Cabral, cadê o Cabral? Pô, eu estava cuidando dele, mas ele sumiu. Não, ele não sumiu. Então assim, o que os espíritos responderam? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao seu protegido, ou seja, não podemos pensar que o espírito protetor esteja aqui, né, como uma sombra o dia inteiro, né, cuidando de cada passo que a gente está dando. Como eu disse, ele também tem seus afazeres, né? Então, quando nós estávamos para reencarnar, nós planejamos esta vida. Então ele sabe os momentos da vida que nós vamos passar por determinadas provas. Então, nesses momentos, provavelmente ele vai se aproximar para nos fortalecer a fé, para tentar nos ajudar nesse momento de prova, no momento das dificuldades. E ao longo da vida ele vai tentando, né, nos mostrar os caminhos, né, nos direcionar para o caminho certo. Mas perder de vista não, nós estamos ligados mentalmente, não importa onde ele esteja. Qualquer prece que eu faça no sentido de pedir ajuda,
na mesma hora ele recebe esse pedido e vai intervir com todos os recursos que ele tem ao seu alcance. Tem um livro que se chama Dramas da Obsessão. É um livro que foi psicografado pela Ivone Pereira e foi escrito por Bezerra de Menezes, né? Foi o Bezerra que trouxe essa história para nós. E lá tem uma situação em que o espírito teve o afastamento do seu benfeitor. Por quê? Foram tantas as vezes e tantas, né, coisas erradas que ele fez, que o espírito benfeitor dele recebeu ordens para se afastar. Veja, existe alguém acima do benfeitor, né? Deixa eu ver se eu consigo ler um pedacinho aqui, ó. O Bezerra de Menezes queria estudar o caso daqueles personagens. Havia o obsessor e havia uma pessoa que estava sendo assediada. E ele precisava, né, descobrir o que havia entre aqueles espíritos, qual era a história que os vinculava. E aí ele poderia fazer o quê? Uma regressão de memória naqueles espíritos, só que aquilo iria agravar o processo, porque eles iriam relembrar tudo aquilo que está ocasionando o problema. Então não vamos fazer isso, vamos recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, que é o espírito protetor do Leonel. E lá com esse espírito protetor eles vão descobrir toda a história que prendem aqueles espíritos naquela situação. Então isso está na segunda parte do livro, né? E o espírito protetor lá do Leonel vai descrevendo, olha, o orgulho incorrigível, os instintos inferiores, a indiferença pelo respeito a Deus e às leis da vida e da morte, a permanência intransigente nas ínfimas camadas da moral, as consequências sempre desastrosas daí decorrentes. O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição. Abandonar os rebeldes e endurecidos a si mesmo, não os assistir sequer com a inspiração, quer no estado terreno, quer no espiritual, tal como o pai de família que deixou partir o filho mais novo, certo de que as duras experiências consequentes das próprias irreflexões bem cedo levariam à emenda dos costumes, à regeneração definitiva. E por último aqui um pequeno trechinho, né? Não sou, portanto, senão pequeno mentor de falange litigante que acabas de conhecer. Temporariamente, por ordens superiores, né, me afastei, dada a rebeldia com que se conduziam, mas dos quais me aproximei, desde que demonstrado seja o desejo do progresso e da reconciliação com o bem. Então, é uma situação extrema, mas ocorre, né? A gente insiste tanto no caminho errado, então fica a sugestão aí do livro, é muito bom. Então, como eu já comentei com vocês, chega um momento, Kardec pergunta, em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? E aí os espíritos responderam, sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre. Mas isto não ocorre sobre a vossa terra. Não, todos que estamos aqui, né, encarnados no planeta Terra, a gente ainda precisa vivenciar outras experiências, né, para evoluir. Porque a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva, né? Então a gente sabe que tem o espírito protetor, a gente sabe que ele vela por nós, e o Kardec pergunta, mas por que ele não faz as coisas de forma mais, né, ostensiva, para que a gente perceba a presença deles, né? E a resposta foi, se contardes com a sua proteção, não agireis por vós mesmo, e vosso espírito não progredirá. Ou seja, se a gente ficar o tempo todo, né, como se fosse uma babá cuidando da gente, a gente não ia fazer as escolhas que a gente precisa fazer, a gente não ia agir por nós mesmos, então nós ficaríamos estacionários, nós não evoluiríamos.
A ação dos espíritos, eu não vou ler tudo, tá? Mas basicamente trazendo aqui o principal por causa do nosso time. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de tempos em tempos, lhe brada para desconfiar do perigo. Então, eles estão sempre auxiliando. Tem uma mensagem no livro Jesus no Lar, falando justamente sobre isso, né? Sobre um monte de trabalhos que eles realizam e que a gente nem tem conhecimento. Às vezes a gente se livra de problema que a gente nem soube e a gente nem para agradecer, né, pelo dia, né, pelos livramentos que a gente teve, né? Mas muitas das vezes eles estão lá colocando remédio na água para a gente sem que a gente saiba, dando passe quando a gente precisa, né? O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo? Ou seja, se ele fica feliz em conduzir, né? Se esse espírito que ele está conduzindo vai para o bom caminho, é um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno. Então, qual o professor que não ficaria feliz quando seu aluno, né, tira boas notas, né? Ele é responsável se não triunfar? Não. Visto que fez o que dele dependia. Então, eles fazem tudo que estiver ao alcance deles para que a gente triunfe, tá? Mas ele não é responsável pelas nossas escolhas. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é causa de perturbação para a felicidade? Bom, ele sofre por causa dos seus erros e os lastima. Mas esta aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. Então ele sofre quando a gente insiste em fazer a coisa errada, ele sofre, né, mas sem as angústias da paternidade. Por exemplo, eu ficaria desesperado de ver meu filho fazer uma coisa errada, né, e vou tentar mover fundos para tentar resolver o problema. Mas eles, apesar de sofrerem, eles sabem que para tudo tem solução. Eles não se desequilibram, tá? Como podemos saber o nome de nosso espírito protetor ou anjo guardião? Aí depois eu explico para vocês, tem um aplicativo na internet, vocês botam lá a idade, a data que vocês nasceram, e aí vai dar o nome do anjo protetor de vocês. Gente, aqui ó, a resposta, ó. Por que razão quereis saber sobre nomes que não existem para vós? Credes então que não haverá entre os espíritos senão aqueles que conheceis? De que modo invocá-lo se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatias ou veneração. Vosso espírito protetor virá a este apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Então, não se preocupem. Mas eu queria saber o nome do meu espírito protetor para quando eu estiver passando um aperto, chama do nome que vocês quiserem. Ele não se importa com isso. Eu quero chamar Pedro, é Pedro, é João, é Maria, José, chama do nome que vocês quiserem. Eles não se incomodam com isso, isso não tem a mínima importância. Então, quando alguém faz uma oração, pedindo, meu anjo guardião, e eu acredito que seja lá o Bezerra de Menezes, né, que venha me socorrer. Então, primeiramente, quem está ligado a mim? Quem é o meu espírito protetor? Né? É ele quem vai vir imediatamente em meu socorro, para tentar me ajudar de alguma maneira. Então, o pessoal lá, no Nordeste é o Padim Padiciço lá, né? E aí eles chamam lá o Padim Padiciço, é o espírito protetor que vem, tá? Porque é o trabalho deles, tá? Como ele diz ali, ó, eles são solidários entre si. Então, se você pede para um, mesmo que, né, esteja ocupado, né, mas vai vir alguém para te ajudar. Sem resposta ninguém fica.
Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conheceis antes de encarnar. Lembra que a gente já falou que muitas das vezes nos acompanham há várias existências já? Já conhece a gente há tempo, faz tempo que eles estão tentando trazer a gente para o caminho. Então vamos lá. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Bom, aí é aquela questão de sempre, né? Se um familiar nosso poderia se tornar o nosso espírito protetor. Não é muito raro, até porque a gente já sabe que tem que ser qualidades para isso. Então, ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Então, existe sim, né, espíritos que velaram por nós até durante a nossa existência, já estão talvez no plano espiritual, e eles estão de alguma forma tentando nos ajudar, mas existe um protetor espiritual que está coordenando esse trabalho, tá? Lembra das historinhas lá do André Luiz nos livros, né? Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? O seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade. É mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? Eles não têm ainda todas as, né, qualidades para que eles executem esse trabalho sem com eficácia. Então, eles, quando querem fazer esse tipo de trabalho, esse trabalho é feito com supervisão de um espírito protetor mais evoluído, né? Nesse livro aqui, rapidamente, para a gente finalizar, tem o André Luiz conhece lá no plano espiritual, era um amigo dele. Esse amigo já estava há 40 anos no plano espiritual. Vocês verem como é, né? 40 anos trabalhando no socorro, auxiliando a todos aqueles espíritos, né, que passam por alguma dificuldade. E de repente o André Luiz começa a perceber nele que ele andava meio acabrunhado, meio abatido. E o André Luiz pergunta, né? Pô, o que está vendo? O que eu posso fazer para te ajudar? O que está acontecendo contigo? Ele, são problemas da minha família, não quero que você se envolva nisso. Aí o André Luiz insiste, não, mas eu quero te ajudar, se você me permitir e tal. E aí o Pedro Neves, que é o nome do personagem lá do livro, permite, e o André Luiz começa a tomar conhecimento do drama, né? E por que ele estava angustiado? Porque ele pediu, né, autorização lá na colônia para ajudar a sua filha que estava no processo de desencarne, e ele estava assistindo a filha e tudo mais. Só que o marido da filha, ele cometia lá algumas loucuras, né? E isso muito o irritava. E ele, olha a diferença, né? Nosso grau evolutivo, né? Ele se desequilibrava, né? Em dada circunstância em que a filha estava passando por uma determinada crise, ele e o André Luiz começam a procurar onde é que está fulano, como é que está, onde é que está, e vão encontrá-lo lá dentro de uma boate. E aí ele perde a cabeça e perde o equilíbrio completamente e parte para cima, né, como se fosse um obsessor feroz. E naquela fúria que ele não conseguiu controlar, o seu genro, né, começa a passar mal dentro da boate sem saber o que está acontecendo, né, por conta do ataque, e vem um espírito benfeitor, né, se aproxima, que era uma senhora, e fala, que isso, meu irmão? E aí começa a conversar com ele, e ele fala que perdeu a cabeça, não conseguiu suportar. Então vocês vejam, não é fácil, né? Para estar aqui socorrendo quem quer que seja, precisa ter equilíbrio emocional, precisa ter resistência moral, porque uma coisa é você vê, né, as pessoas cometerem, mas e quando é alguém muito próximo, você vê o outro fazendo coisa errada e você, meu Deus do céu, quer agir, né? Se for um ente tão querido, então você tem que ter equilíbrio. Por isso que aqueles que querem se aventurar a vir, né, ou que pretendam fazer esse trabalho de dar assistência aos familiares, eles precisam passar por uma preparação antes, e nunca vem sem supervisão, sempre vem em equipe.
Ó, o André Luiz e o Pedro Neves estão lá trabalhando, mas existe um supervisor, que é o irmão Félix, que está cuidando de tudo, né? Está o tempo todo observando tudo que está acontecendo. Então, qualquer sinal de problema, ele já se apresenta e vai lá ajudar. Então, fica a sugestão do livro. O caso do nosso lar, nós já estouramos demais o nosso tempo, fica para uma outra vez, eu conto um outro dia, tá bom? Fica aí, ó, no livro Nosso Lar tem um capítulo que conta lá o capítulo 13, é bem resumido, né? É quando o André vai receber aquela assistência do ministro. Ele vai lá fazer uma consulta porque ele já está se sentindo melhor, ele quer trabalhar como médico. Só que ele precisava consultar o ministro, receber autorização para aquilo, né? E quando ele vai lá fazer esse atendimento, eles são atendidos em dois. Quem viu o filme lá, né? É quando ele vai com a senhora receber o atendimento. E o ministro, né, deixa primeiro a senhora falar. Quando ela vai falar, o que ela queria? Eu queria ajudar meus familiares que estão encarnados na Terra. Eu tenho 2 filhos e eles estão passando por uma situação aflituosa lá e eu queria auxiliá-los. E aí o ministro pergunta para ela: há quantos anos você já está aqui na colônia? 6 anos. E quantas horas de trabalho você tem? 309. É de lamentar, diz ele. E aí ele começa a perguntar para ela: vem cá, eu te coloquei para trabalhar em tal lugar. Aí ela reclama: não, porque lá só tem espíritos assim, assim, assado, não queria trabalhar lá. Tudo bem, eu te coloquei para trabalhar em outro lugar. Mas eu não queria trabalhar lá por causa disso, daquilo outro. Então, para todo o trabalho que o ministro arrumava para ela inventava uma desculpa. E aí ele explica que todo o trabalho de assistência exige cooperação. E cooperação é uma lei universal, uma lei de Deus. Quem não coopera não recebe cooperação. E ela não tem como ir lá fazer auxílio aos seus familiares se ela nunca cooperou com ninguém, né? Então, desculpa ter extrapolado o horário de vocês aí, mas ficamos por aqui. Deixa aí a sugestão dos livros.